E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Galvani Filho, sejam bem-vindos ao CRM Positivo e esse é mais um episódio do nosso quadro Decifrando Laudos. É um quadro aqui do canal em que eu pego um laudo de imagem, assim como vocês pegam quando fazem um exame de imagem, e leio linha por linha e explico todas as alterações que são relevantes daquele laudo e não só explico verbalmente, como eu mostro diretamente nas imagens do exame e explico por que aquilo ali é importante, quais são os sintomas que causa e por que eu devo me preocupar com aquelas alterações, o que de fato vale a pena de ser descrito e comentado em um laudo de exame de imagem. E hoje a gente vai enfrentar um caso muito interessante do último carnaval, do carnaval de 2023, um caso no mínimo peculiar. Não é um caso comum, na verdade é um dos casos mais raros dessa síndrome clínica, mas eu tenho certeza que vocês vão achar interessante, porque eu achei muito interessante, eu não podia ficar sem trazer aqui para vocês. Beleza? E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ligar o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E claro, compartilhar esse vídeo aqui com as pessoas que você sabe que gostam de diagnóstico por imagem, de radiologia de maneira geral, de medicina, tá certo? E se você precisar falar comigo a respeito de um exame seu, ou de um familiar seu, ou de alguém que você se preocupa ou cuida, eu estou à disposição aqui no meu site crmpositivo.com.br. Lá vocês vão encontrar tudo que eu faço na internet. É só clicar nesse link aqui na descrição ou digitar esse link no navegador ou então no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Beleza? Bora lá pro caso. Bom, o que foi que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi o seguinte: esse paciente é um paciente interno, tá? Eu trabalho numa clínica que tem um convênio com um hospital muito grande, que tem muitos internos e muitos internos graves, muitos pacientes muito graves internados em avaliação diagnóstica, em pré-operatório e tudo mais. Então, é comum a gente receber pacientes gravíssimos para fazer exames extraordinários. E esse talvez tenha sido o caso mais extraordinário dos últimos meses. Eu acho que em um ano fazia tempo que eu não via um caso assim tão extraordinário, tá certo? Por que eu digo que é extraordinário? Esse exame que foi pedido foi um exame para avaliação de vias biliares, tá? Vesícula e vias biliares, que são as vias que trazem a bile do fígado para a vesícula e da vesícula para o intestino. Só que esse paciente, ele tinha uma clínica que ele sabia que ele tinha pedra na vesícula há muito tempo, tá? É um paciente idoso, sexo masculino. Ele tinha pedra na vesícula há muito tempo. Ele não tinha conseguido ainda operar da vesícula, estava postergando a cirurgia. Só que ele, de repente, teve uma crise muito forte de vesícula, foi internado e durante essa internação, nessa avaliação pré-operatória, ele não conseguia mais ingerir nem líquidos nem sólidos e vomitava tudo que ingeria, e inclusive estava vomitando um vômito bilioso, um vômito amarelado, independente da alimentação ou não. A barriga muito distendida e muito dolorosa e o paciente nitidamente ofegante em sofrimento agudo. Então, o que a gente imagina que isso seja? A gente imagina que isso seja um abdômen agudo biliar ou um abdômen agudo obstrutivo, porque essa queixa de mudança súbita e alta do comportamento do estômago e do intestino, com esses vômitos incessantes, a gente tem sempre que pensar em abdômen agudo obstrutivo. Então, eu estava lá de plantão e o técnico da ressonância, muito preocupado, me mandou esse exame porque a imagem estava muito estranha. Eu vou mostrar para vocês por que essa imagem está muito estranha. Olha só. No preparo do exame de colangiografia por ressonância, a gente não dá água para o paciente. O paciente fica em jejum pelo menos 8 horas. De preferência mais 12. De preferência o jejum da noite. E a gente apaga o sinal, o brilho do líquido no estômago, dando um pouquinho de água com umas gotinhas de contraste da ressonância. Isso faz com que todo o conteúdo do intestino fique preto em todas as ponderações para líquido, em todos os T2, especialmente na sequência colangiográfica, que é o foco desse exame. Só que esse paciente tinha um contrário. Apesar de ele estar em jejum, apesar de não ter sido dado líquido nenhum para ele, apesar dele não conseguir nem tomar o preparo, olha só como é que ele estava. O estômago dele é essa bola aqui, cheia de líquido. O estômago está absolutamente distendido, muito mais distendido do que é possível. Gente, é impossível
que um cristão beba água suficiente para que o estômago fique distendido desse tanto. Um estômago deste tamanho, ele absolutamente é anormal. Não tem como isso aqui ser por ingestão exagerada de líquido. Isso simplesmente não acontece. Outra coisa, o duodeno, primeira porção, ó, aqui, ó, é o piloro, o esfíncter, o piloro é exatamente aqui, ó. A transição entre a última porção do estômago, o antro pilórico, e a primeira porção, o bulbo duodenal. Está aberto, está passando. Só que o arco duodenal está absolutamente dilatado. Primeira porção, segunda porção, terceira porção, ângulo de Trites, quarta porção. Terceira porção, porção ascendente, quarta porção, e o finalzinho, a transição duodeno-jejunal, que é o ângulo de Trites, todos absolutamente dilatados, brutalmente dilatados. Então aqui, duodeno não fica dilatado assim normalmente. Não tem como dilatar sem ter doença. O estômago não fica dilatado assim sem ter doença. E cadê a vesícula? Eu estou fazendo esse exame para ver a vesícula. Isso aqui é um coronal T2, tá certo? Não é a sequência colongiográfica ainda. E olha só, a vesícula é essa estrutura toda deformada, com as paredes espessadas e um conteúdo heterogêneo, como se fosse um cálculo todo irregular, aqui dentro, justamente no leito dela. Então eu tenho uma vesícula cronicamente doente e cheia de pedras, um ducto hepatocolédoco relativamente conservado e muito pouca dilatação de via biliar. Mas eu tenho uma dilatação grosseira do estômago e do intestino com vômitos incontroláveis. Então eu tenho a obrigação de continuar seguindo esse intestino. Aqui é o jejum, aqui é mais jejum. Ele faz uma volta da esquerda para a direita, dá mais uma voltinha e ele para. E bem aqui ele para nessa bola preta e de tamanho 4,6 centímetros. Olha só. E aí, daqui para frente, o intestino, miraculosamente, deixa de ficar dilatado. Então, eu encontrei justamente a causa dessa obstrução do começo do intestino e do estômago. Mas de que maneira isso está relacionado com a vesícula biliar? Vocês perceberam que aqui é preto? Ó. Essa bola preta obstruindo mecanicamente o jejum, e essas bolas pretas aqui dentro da vesícula biliar doente, elas são muito parecidas, né? Vamos ver o laudo? Vamos ver o que está escrito no laudo? Porque afinal de contas nós estamos aqui decifrando um laudo. Aqui o laudo, ó. Tá bom? Bora decifrar esse laudo. Aí o que eu coloquei? Eu comecei o laudo dizendo que o exame está muito difícil, porque vocês perceberam, ó, o paciente estava ofegante, ele não conseguia prender a respiração, então o exame está muito prejudicado. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, o axial T2 como está muito prejudicado. Ó, absolutamente mexido. Mas isso aqui não vai impedir a gente de fazer o diagnóstico, né? Só que dificulta muito avaliar lesões pequenas, nuances, detalhes que a gente espera de um exame. Principalmente porque a sequência colongiográfica ficou só um borrão. Essa aqui é, na verdade, a sequência que dá nome para o exame. A gente consegue ver que o ducto hepatocolédoco está aqui, ó. Ele aparentemente não tem conteúdo anômalo, não está muito dilatado, tem um pouquinho de dilatação de vias biliares intrahepáticas, tá? Beleza? Mas o exame vocês veem que está muito ruim. Vamos ver o que eu botei aqui no laudo. Vou voltar aqui para a sequência coronal T2. É uma sequência que é a sequência que salvou o exame, que permitiu, inclusive, fazer o diagnóstico. Olha só. Avaliação acentuadamente limitada por extensos artefatos de movimentos respiratórios. Eu preciso dizer isso porque o exame não está bom, mas ele não está bom porque não tinha como ficar bom. Beleza? Aí eu coloquei acentuada dilatação da câmara gástrica, que é o estômago que a gente viu, do arco duodenal, a gente também viu, primeira, segunda, terceira porção até o ângulo de Trites, e do jejum proximal, que foi o que a gente viu. O jejum proximal vai do ângulo de Trites, dessa flexura superior da transição entre o duodeno e o jejum, até aqui, ó, até a obstrução, é jejum proximal. É a primeira, os primeiros metros do jejum proximal, ainda ali
no mesogastro ou no hipocôndrio esquerdo. Esse jejum aqui, ele só não está mais aqui para o hipocôndrio esquerdo porque o estômago está ocupando todo esse espaço, tá certo? Mas ele estaria mais ou menos por aqui. Eu chamaria com tranquilidade de jejum proximal. Então, acentuada dilatação da câmara gástrica, do arco duodenal e do jejum proximal até a obstrução súbita no flanco direito. Obstrução súbita no flanco direito. O flanco está aqui, ó, é essa região do abdômen. Flanco direito, resultante de cálculo de 4,5 por 3,0. 4,5. Olha aí. Por 3,0. Cada vez que a gente mede dá um pouquinho diferente, né? Mas é aproximadamente isso. A gente tem que se contentar com uma medida e guardar, tá? De origem biliar presumida. Por quê? Porque, né, é o que eu imagino que seja. Deixa eu explicar para vocês. Como é que uma pedra na vesícula pode estar obstruindo o intestino? Olha só, olha só. Qual é a síndrome clínica que causa isso? É uma síndrome clínica chamada raríssima, é uma das causas mais raras de obstrução intestinal, extremamente grave, extremamente perigosa, chamada de iliobiliar, que é a obstrução do intestino delgado, obstrução alta do intestino, causada por uma grande pedra da vesícula biliar que caiu da vesícula para dentro do intestino. A vesícula biliar, gente, ela fica coladinha, lado a lado, com a segunda porção do duodeno. E quando ela está cronicamente inflamada, ela gruda na parede do duodeno. E aí a inflamação da parede da vesícula passa para a parede do duodeno. A parede da vesícula necrosa, morre, abre um buraco. E em seguida abre um buraco também na parede do intestino delgado. E essa pedra que está causando aquela inflamação crônica, ela escorrega e cai para dentro do intestino. Aí ela viaja pelo intestino, viaja pelo intestino, até quando ela chega a um ponto do intestino em que ela é maior do que o intestino permite passar. E faz como se fosse uma rolha. Ela arrolha o intestino delgado e causa uma obstrução, gruda nas paredes lá e causa uma obstrução grosseira a montante, que é exatamente isso que aconteceu. Vocês conseguem perceber, inclusive, aqui, ó, que eu tenho ar. Aqui, ó, eu tenho ar nas vias biliares intrahepáticas. Olha aqui, o ducto hepatocolédoco, ele tem um nível hidroaéreo, ele tem líquido aqui e ar aqui. E as paredes estão espessadas. E a própria vesícula biliar, ela tem as paredes muito espessadas, tem outros cálculos e líquido dentro. Então eu tenho uma comunicação evidente entre a segunda porção do duodeno e a vesícula biliar com pneumobilia, com ar nas vias biliares. E com certeza eu tenho aqui infecção dessas vias biliares, porque o intestino delgado ele é colonizado por todo tipo de micro-organismos, de bactérias, de fungos, de vírus, e a via biliar não pode ver isso, né? Então essa comunicação em si já causa uma colangite, uma inflamação grave das vias biliares. E como se não bastasse, esse paciente tem um abdômen agudo cirúrgico gravíssimo, obstrutivo, causado por essa pedra na vesícula. Então, nós temos aqui uma situação extremamente grave e potencialmente letal. Tanto o abdômen agudo biliar, como a colangite aguda, como a colecistite aguda grave com necrose, com morte de um pedaço da vesícula e uma inflamação grave, quanto um outro abdômen agudo em conjunto, que é a obstrução do intestino, causando todo esse quadro de vômitos, de mal-estar e distensão da barriga nesse paciente, causado pela pedra que migrou da vesícula para o intestino e acabou obstruindo o intestino. Então esse caso é um caso de emergência, um caso absolutamente cirúrgico, que se não for tratado urgentemente com a máxima presteza, resulta em morte. Não tem como escapar disso aqui. Então esse foi um caso que eu recebi. Quando eu olhei, eu falei, não pode passar, não pode ficar para amanhã, não pode esperar passar o feriado. Isso foi no sábado de carnaval, pense só, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinzas. Não dá para chegar até lá, né? Então eu liberei o laudo imediatamente. Vou até terminar aqui o laudo para vocês, para a gente ver. Ó, eu coloquei, ó, ducto hepatocolédoco com calibre máximo de 0,7 centímetros,
níveis hidroaéreos, falando da pneumobilia, trajeto e contornos normais. Então, leve dilatação difusa de vias biliares intrahepáticas com níveis hidroaéreos, distribuição e contornos normais, né? E aí, na conclusão, eu coloquei extensos artefatos de movimentos respiratórios, colecistopatia crônica calculosa, que é a doença crônica da vesícula biliar causada pelos cálculos, pneumobilia difusa, que é ar nas vias biliares, sinalizando aí uma colangite aguda pela comunicação anômala entre a vesícula e o intestino delgado, leve dilatação de vias biliares e obstrução intestinal alta por cálculo no jejum proximal e, entre parênteses, íleo biliar, que é essa síndrome raríssima e extremamente grave de obstrução intestinal. Então, a próxima vez que vocês virem um caso de pedra na vesícula, de dor absurda na barriga, com muito vômito, que não melhora, um paciente que tem uma clínica muito mais intensa do que deveria, e vocês sabem que esse paciente tinha uma pedra muito grande na vesícula, principalmente em idosos, principalmente em diabéticos, pacientes com 10, 20 anos de pedra na vesícula, vale a pena pensar nesse diagnóstico diferencial, embora ele seja raro, a gente é obrigado a fazer o diagnóstico. Porque se você não fizer o diagnóstico, não tem como sinalizar para o cirurgião a gravidade, a urgência do problema, e aí o paciente vai demorar para se tratar de um problema potencialmente fatal, absolutamente fatal, se não for tratado a tempo. Tá certo? Então, era esse caso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá? É um caso aqui da minha rotina, não é um caso inventado, não é um caso da internet, é coisa que acontece numa rotina de radiologia que serve um hospital grande, um hospital que tem muita internação, muita intercorrência, muita cirurgia. Tá bom? Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ligar o sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com quem vocês conhecem, que vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo. Eu agradeço muito a ajuda de vocês, tá bom? E claro, se você quiser que eu analise um exame seu, ou de uma pessoa sua, de um parente seu, de uma pessoa querida, em particular, eu faço atendimento online como médico radiologista. A gente conversa por 1 hora, às vezes até mais. Eu explico tudo que aparece nos seus exames em detalhes. É só entrar em contato comigo aqui no crmpositivo.com.br ou aproveitar os links que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? E me sigam nas redes sociais, porque lá no Instagram eu vou dizer o que aconteceu com esse paciente, tá bom? Eu estou em contato com a enfermagem, com a equipe de radiologia, para a gente acompanhar esse caso, ver o que aconteceu com o paciente, se ele foi operado, se ele não foi operado, se ele está bem, se ele não está bem, o que foi que aconteceu, confirmação inclusive desse diagnóstico de colangite e de obstrução intestinal, tá bom? Então é só clicar em crmpositivo.com.br, acessar o meu site, lá vai estar o link para o meu Instagram. Me sigam lá, que nos stories eu vou publicar o resultado desse caso, tá bom? Agradeço muito a audiência de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!